Você está esperando ele dizer: "Eu te amo. Não paro de pensar em você. Quero algo sério." Mas os homens raramente dizem no começo, eles mostram, e mostram de um jeito que muita gente ignora. Num gesto, num silêncio, num olhar que dura mais que deveria. Ele ainda não disse que sente algo por você, mas o corpo dele já fala, a presença dele já entrega. Talvez você ache que está vendo coisa onde não tem, mas eu te digo, se ele faz 3 desses 5 gestos, ele está mais apaixonado do que você imagina. E quando você começar a enxergar o que ele não fala, vai entender que o amor às vezes não grita, só se revela. Se essa introdução já te lembrou de alguém, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tem verdades que o silêncio dele já deixou escapar. Você só precisa decifrar. Você está ali, contando um pedaço do seu dia, falando de forma solta, como quem não espera muito da resposta. Só quer dividir, aliviar o peito. E ele, quieto, te escuta como se cada palavra fosse um segredo. Mas não é sobre o que você diz, é sobre o que você deixa escapar sem querer, a pausa entre uma frase e outra, a forma como você mexe nos dedos, aquele olhar que se perde por meio segundo e que ele captura como quem entende mais do que deveria. Você se acostumou com quem te ouve por obrigação, com quem responde no automático, com quem só escuta para rebater, nunca para acolher. E quando alguém presta atenção de verdade, você estranha. Porque ele não comenta só o que você contou, ele nota o que você não teve coragem de dizer. Ele te olha e pergunta: "Tá tudo bem mesmo?" Mas pergunta olhando no seu olho, como quem quer ouvir além do que você mesma já processou. Ele percebe quando sua voz engasga, quando você repete a mesma frase 2 vezes tentando se convencer, quando você sorri, mas os ombros seguem tensos. Ele escuta o seu silêncio. E isso, para um homem, é muito mais do que empatia. É envolvimento, é cuidado. É aquela entrega que ainda não virou declaração, mas já virou sentimento. Ele ainda não disse que te ama, mas ele repara nos detalhes que ninguém mais vê. Naquela troca de roupa que você fez antes de sair, na mensagem que você apagou antes de enviar, na frase que você deixou pela metade, com medo de parecer frágil demais. E talvez você nunca tenha parado para pensar, mas amar também é isso, prestar atenção no que o outro não tem coragem de pedir. Se ele escuta o que você não diz, se ele percebe quando você mente só para parecer forte, então ele já sente por você mais do que palavras dariam conta de expressar. Porque o amor verdadeiro, antes de ser falado, é sentido. E quem sente, escuta até o que não é dito. Você está distraída, talvez rindo com amigos, talvez arrumando o cabelo diante do espelho, ou apenas concentrada em algo banal, dobrando uma blusa, escolhendo uma frase, passando o dedo pela borda do copo. E ele está ali, te olhando, não de forma óbvia, não como quem quer ser descoberto, mas como quem se pega observando alguém que, sem esforço algum, se tornou um ponto de fascínio. Ele olha como quem admira, como quem tenta entender o que te torna tão diferente das outras, como quem busca nos seus gestos uma resposta que ele mesmo não entende. Às vezes você percebe, pega o olhar dele e pergunta: "Que foi?" E ele sorri meio sem graça e diz: "Nada." Mas aquele nada carrega um mundo, porque o homem apaixonado não fala que te olha, ele só te olha e tenta disfarçar como se aquilo fosse um hábito comum, mas não é.
Ele observa o jeito que você prende o cabelo, como sorri quando está desconfortável, como franze a testa quando pensa, como arruma a blusa no ombro quando se sente insegura. Ele repara quando você silencia no meio da frase, quando se irrita e tenta disfarçar, quando seu olhar fica longe, mesmo estando ali. Ele olha para você como quem quer guardar, como quem tenta capturar com os olhos o que talvez nunca consiga com as mãos. E é por isso que ele não diz, porque o que ele sente é tão novo, tão fora do controle, que ele prefere fingir que não vê, mesmo olhando o tempo inteiro. Se ele te observa em silêncio, sem tentar te moldar, sem tentar te invadir, mas como quem admira algo raro, é porque já está mais envolvido do que gostaria de admitir. Homem apaixonado não grita, ele registra. Guarda seus detalhes como se fossem únicos e observa, mesmo quando acha que você não está vendo. Talvez porque, no fundo, é assim que ele começa a amar, com os olhos, antes de com o corpo. Você não pediu, não pressionou, nem fez planos, mas ele fez. E você estava lá, sem ter sido convidada, porque nem precisava ser. Quando a gente for, imagina nós dois naquele lugar. Se você for comigo, vai ser mais legal. Ele fala como quem já te colocou no futuro dele, como se entre as escolhas dele, seu nome fosse uma constante. E talvez você nem perceba de primeira. Acha que é força de expressão. Gentileza. Uma forma de manter a conversa leve. Mas preste atenção. Homem apaixonado não fala de planos com qualquer uma. Ele projeta quando sente. Ele imagina quando deseja. Ele insere você no que ainda nem aconteceu, porque no fundo, o que ele mais quer é que você permaneça. E não precisa ser sobre casamento, viagens, filhos. Às vezes é no simples, uma série nova que ele quer ver com você. Um lugar onde ele só iria se fosse contigo. Uma música que ele ouviu e pensou, tem a cara dela. Ele compartilha com naturalidade. Te manda coisas no meio do dia, faz piadas internas, te inclui na rotina dele como se você fosse parte da mobília emocional. E quando você se afasta, ele sente, porque quem começa a projetar alguém nos próprios dias, sente um vazio enorme quando essa pessoa falta. A verdade é que um homem apaixonado nem sempre diz fica. Ele mostra sem perceber que já não sabe mais planejar sem você, porque o amor começa assim. Quando alguém passa a viver o agora, mas já com o seu nome embutido no depois. E se ele fala sobre amanhã, te colocando dentro, mesmo sem prometer nada, é porque ele já te sente além do presente. E está torcendo, em silêncio, para que você permaneça. Você para de responder, demora um pouco mais para mandar mensagem, não está mais tão presente e ele sente. Talvez não diga, talvez não pergunte de imediato, mas muda. A voz dele vem mais suave, o bom humor diminui, o jeito dele muda, porque algo dentro dele desorganizou. Homem apaixonado não sabe lidar com o vazio que você deixa, mesmo que tente parecer indiferente. Mesmo que se finja ocupado, mesmo que diga que entende, mas o corpo dele, a frequência das mensagens, o tom da resposta, entregam. Ele começa a mandar áudios mais longos, ou inicia assuntos bobos só para te puxar de volta. Faz piada sobre o seu sumiço, ou comenta, meio sem querer. Achei que você estava diferente. É o jeito dele de dizer, fica. Volta, não demora tanto, porque um homem que sente de verdade, sente primeiro a ausência. E a sua, mesmo que pequena, já vira eco no cotidiano dele.
Ele começa a medir o próprio silêncio, se torna mais cuidadoso, mais presente, mais disposto, porque quem ama sente falta. E quem sente falta, muda. Não é sobre desespero, é sobre percepção. Ele percebe que você não está tão entregue e se ajusta, não por obrigação, mas porque a conexão que ele sente é maior do que o orgulho que tenta manter. A ausência te coloca no espelho emocional dele. Mostra onde ele se perdeu, mostra onde ele ainda quer estar. E se toda vez que você se afasta, ele muda, é porque você já está morando em algum lugar dentro dele. E esse lugar, mesmo que ele não admita, tem nome, tem cheiro, tem presença, tem você. Você diz uma frase, cria um apelido, faz uma careta específica quando está com raiva, ou tem um jeitinho todo seu de contar histórias, pausado, exagerado, expressivo. E dias depois ele faz igual, sem perceber, sem planejar, sem querer. Repete um gesto seu, adota uma palavra que só você usava. Começa a responder as coisas com o mesmo tom, o mesmo ritmo, o mesmo estilo. Isso não é coincidência, é conexão. Quando um homem está envolvido, ele te absorve devagar. Você começa a fazer parte do vocabulário dele, das manias, dos hábitos. Às vezes ele nem percebe, mas você vê, porque aquilo era seu, era particular, e agora está ali, no jeito como ele fala, como ele se expressa, como ele reage. Ele começa a usar o mesmo emoji que você sempre usa. Faz piada com a mesma entonação que você usaria. Chama a comida de aquela delícia, do mesmo jeito que ouviu de você. E isso, por menor que pareça, é um gesto de afeto inconsciente. É um sinal de que ele está te trazendo para dentro, de que, sem perceber, você está deixando marcas, daquelas que a gente só repete quando algo já ficou dentro da gente. É a linguagem emocional mais sutil que existe e também uma das mais reais. Porque o amor, quando começa, não transforma só o coração. Ele contamina o olhar, o corpo, a fala, o tempo, a identidade. E se ele está começando a ser um pouco você, mesmo sem saber, é porque alguma parte dele já está apaixonada e tentando, do jeito dele, guardar o que não quer perder. Você procurava palavras, esperava uma frase clara, uma certeza dita em voz alta, um "eu te amo" que encerrasse a dúvida e firmasse a promessa. Mas ele não disse, e ainda assim, você sentiu, porque o amor às vezes é isso, uma dança silenciosa entre o que se esconde e o que transborda. Uma linguagem que não vem pela boca, mas pelo olhar, pelo jeito como ele te escuta, pelo modo como te observa, pelas pequenas repetições, pelas presenças não explicadas. Ele pode estar lutando contra isso, pode estar em negação, pode ter medo. Homens também temem o amor, mas o corpo não mente. E se ele faz 3 desses 5 gestos, a verdade já não está mais na dúvida. Está no detalhe, está no gesto, no tempo que ele guarda para você, na ausência que ele sente quando você se retrai, nos planos que ele faz como se você já estivesse neles. Você não precisa forçar nada, nem cobrar, nem pressionar. Você só precisa olhar, com calma, com sensibilidade, com aquele tipo de escuta que a alma entende, a escuta que não depende da fala. O amor pode não ter sido declarado, mas já está sendo sentido. E se ele sente, mais cedo ou mais tarde, vai transbordar. Mas enquanto isso não acontece, valorize o que ele já deixou escapar. Porque quem ama de verdade, mesmo tentando esconder, acaba sendo traído pelos próprios gestos. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta e se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo, eu enxergo até o que ele tenta disfarçar.
Porque às vezes, amar também é isso. Perceber o que o outro sente, antes mesmo que ele consiga admitir.